Alô, alô! Aqui quem fala é a Bia, do primeiro ano do ensino médio da Escola São Paulo, do Japão. Eu e a Vitória vamos falar sobre a localização e a formação do território brasileiro. Então, preste bem atenção, porque nós não vamos falar com a parede. Buenos dias, amigos! Tudo bom? Nesse vídeo, como a Bia disse, nós vamos falar sobre a localização e formação do território brasileiro. Então, bora lá! Localização e formação do território brasileiro. Perceba que o Brasil se localiza no continente americano. Continente americano. No extremo norte do continente há uma grande ilha chamada Groenlândia. Ela é comumente regionalizada no continente americano. Mas pertence à Dinamarca, ou seja, a um país europeu. Quase a totalidade da superfície brasileira se encontra no hemisfério meridional, ou seja, ao sul do paralelo equatorial. Apenas 7%, só 7, tá bom? Só 7. Pequenininho tipo Plutão. De seu território se situa na metade setentrional do globo. Em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil está inteiramente a oeste, portanto, no hemisfério ocidental. Norte, setentrional ou boreal. Sul, meridional ou austral. Leste, oriental. Oeste, ocidental. Latitudes positivas indicam o hemisfério norte, também chamado de boreal ou setentrional, e latitudes negativas apontam para o hemisfério sul, também denominado austral ou meridional. Longitudes positivas indicam o hemisfério leste ou oriental, enquanto longitudes negativas indicam o hemisfério oeste ou ocidental. Agora eu vou mostrar aqui para vocês os países mais extensos do planeta. Em primeiro lugar está a Federação Russa, segundo está Canadá, terceiro China, quarto Estados Unidos, quinto Brasil e sexto Austrália. A grande extensão abrangida pelo Brasil na América do Sul decorre da história de seu processo de colonização e de exploração de recursos naturais, desde o século XVI, ocupando quase a metade oriental do subcontinente. O Brasil faz fronteira com quase todos os países sul-americanos, com exceção de Equador e Chile. Desde a chegada dos portugueses e de seu domínio, entre 1500 e 1822, o território brasileiro é um exemplo dessa natureza dinâmica, como colônia de Portugal durante o século XVI e parte do século XVII. A fronteira ocidental foi definida em um acordo entre as monarquias portuguesa e espanhola ao longo de um meridiano. Essa linha imaginária foi estabelecida no Tratado de Tordesilhas, em 1494, antes mesmo de Portugal se apossar dessas terras e colonizá-las. Do lado leste ao norte, a fronteira era natural, o Oceano Atlântico. Internamente, o território foi dividido em capitanias que se limitavam umas em relação às outras, por meio de paralelos. Os contornos do território brasileiro, no entanto, continuaram sendo modificados ainda nos tempos coloniais, com a expansão para o oeste. A investida dos bandeirantes em busca de ouro, pedras preciosas e mão de obra indígena para trabalhar em engenhos, minas e vilas e a extração das drogas do sertão. Guaraná, urucum, cravo, gergelim, castanha do Pará, etc. Na Amazônia, iniciaram esse avanço rumo ao oeste do meridiano do Tratado de Tordesilhas. Além disso, as áreas de criação de gado, circulação das tropas de mulas carregada principalmente de charque, carne salgada e seca ao sol, conduzida pelos tropeiros, entre outras atividades econômicas, consolidaram a expansão das terras coloniais portuguesas na América. Bom, agora é minha vez. Vi,
Por favor, né? Dá licença. No século XVIII, mediante uma série de tratados, o Brasil praticamente definiu seu contorno e sua areia atual, ocupando cerca de metade da superfície da América do Sul. O último tratado que demarcaram o limite vigente do território brasileiro foram assinados no início do século XX. Perceba como a formação territorial do Brasil foi complexa. Bom, observe. Na legenda do mapa, os diversos tratados estabelecidos a configuração desse território. Portanto, deu-se de acordo com o seu contexto histórico por meio de interesse econômico e político, que determinaram as novas areias a serem ocupadas ao povoado. Agora eu vou falar sobre a questão do Acre. Peraí que eu vou espirrar. Saúde pra mim. Amém. Agora eu vou falar sobre a questão do Acre. Então vamos lá. Em meados do século XIX, milhares de brasileiros, em a sua maioria provenientes da região semiáridas do sertão nordeste, afluem ao território acreano, então oficialmente boliviano, motivando pela extração do látex para a confecção da borracha. O nascimento e florescimento da indústria automobilística no final do século XIX e início do século XX. Despertou o interesse do governo boliviano em assumir definitivamente o território. Uma das medidas foi a tentativa de arrendamento das terras. Pela anexão do Acre, o Brasil se comprometeu a pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas ao governo boliviano e de 110 libras esterlinas à Companhia Bolivian Syndicate. Além disso, algumas faixas de terra foram cedidas à Bolívia na fronteira com o Mato Grosso. Por fim, o Brasil deveria construir uma ferrovia à Madeira-Mamoré, pela qual a Bolívia poderia escoar sua produção até o rio Amazonas. A construção da rodovia, no entanto, demorou muito. A retirada de inúmeras e celulares árvores da Amazônia era uma tarefa árdua. Além disso, mais de 1.600 operários morreram, a maioria por contrair malária. Quando a atividade extrativa do látex perdeu a importância, ainda no início do século XX, a ferrovia Madeira-Mamoré ficou praticamente em desuso.